Algumas pessoas perguntam por que o Brasil não retalha na mesma medida os 50% taxado pelos Estados Unidos. Só quem pode responder isso é o Itamaraty, né? Os diplomatas que saberiam bem como funcionam essas questões, porque se acontecer isso, vai ficar uma briga de crianças, né? Que aí começa a taxar outros setores e fica aquela briga e trava os dois países, né? Ou pode até, talvez, estourar uma questão de guerra. E todo mundo tem medo da OTAN, né? É por isso que a Rússia e a China, ela já não é parte do bloco do Ocidente, né? Então ela se une lá com as partes do Oriente. É por isso que eles não se dão, né? Porque sabe que os Estados Unidos sempre faz o que quer. Em toda a história dos Estados Unidos sempre fez o que quer no respeito à ONU. Eles sempre se acham acima de tudo, né? E aí você tem uma questão de um país que o tipo de eleição lá é diferente do Brasil, né? Aqui o voto é direto, aqui é a população que coloca o seu presidente no poder. E lá, muita gente já deve ter se arrependido de ter apoiado o Trump, né? Porque as primeiras medidas dele foi contra o próprio país. Ele queria tomar lugares do próprio país. E aí você vê um cara, né, um mimado, que não tem limite, né? Simplesmente o cara não tem limite. Faz o que quer, realmente. Você vê que o Brasil sendo taxado por uma questão de um presidente que está na justiça aqui no Brasil, que não tem nada a ver com os Estados Unidos, e o cara simplesmente vai, não faz nem questão de esconder o motivo e faz isso, né? Ou seja, isso é patriotismo. Um cara que não está preocupado com o suco de laranja chegar lá na mesa do americano, né? Ali, os Estados Unidos, a forma de eleição deles tem que mudar, porque aí você vê que a população fica sendo feita de massa de manobra, confiando nas autoridades, né? A sorte que eles têm a OTAN, né? Que eles têm um bloco de proteção aí, que eles fazem o que quer, mas são protegidos belicamente por todo esse sistema desses 30 e poucos países que fazem parte do bloco da OTAN. Então, em questão de guerra mesmo, eles não tem como perder, né? E aí fica esse processo de intimidação, né? Essa questão de intimidação. E você vê que outros lugares, né, que também teve a taxação, também seguiu o mesmo critério do Lula, que é um critério de praxe já, né? Parece ser uma cartilha, não retalhar imediatamente, né? Então, você vai ter aí pequenos produtores, e eu acho que principalmente os de produtos perecíveis, como peixe, né, coisas, alimentos, esses pequenos produtores, eles vão acabar sumindo do mapa se essa situação não for resolvida, né, porque eles não conseguem manter essa produção dessa forma, com essa porcentagem tão alta, né, porque eles não têm condições. E talvez tenha alguma solução pouco viável desses produtos virem para dentro do país, serem vendidos. Às vezes seria mais fácil vender para dentro do país, e isso daí também vai atrapalhar os outros que já compraram os produtos a um preço mais alto, ou que pagam os seus funcionários a partir daquele lucro, né? Então é um caos, cara. Guerra econômica é sempre um caos. O pessoal vai pegando o dólar, tirando do Brasil, jogando lá para fora. A reserva de dólar aqui fica baixa. É a mesma estratégia. Como aconteceu na Venezuela. Congelou ali as reservas de dólar, né? Os Estados Unidos e o Reino Unido congelaram exatamente no momento da crise do petróleo. Só que a diferença é que a Venezuela, ela só investia no petróleo, porque é o que mais tem lá em abundância. O Brasil não, ele é um país industrializado e ele é parte de todo o mundo, né? Ele fornece, ele tem acordos comerciais com o mundo todo, né? Então, tipo assim, essa guerra comercial vai prejudicar muita gente. Se a gente não tiver uma política forte aqui, a coisa vai desandar, né? De qualquer forma, acabaram taxando o rico de qualquer jeito, o rico acabaram sendo taxado, né? Aqui brigaram para não taxar o rico. E aqui no Brasil, essas guerras dentro do Congresso, né?
as faltas de senso, essas coisas, elas vão se agravar mais, porque a gente vai tolerar até quando esses gastos exorbitantes com dinheiro público? Um almoço de 20 e poucos mil reais, né? Um jantar de não sei quantos mil. Até quando? Porque se noticia as informações, isso já tem décadas que é noticiado esses escândalos e nada é feito, nunca muda. Não tem uma punição. Eu lembro de uma situação que um pé de couve vendido para uma escola estava no valor de R$ 25. Ou seja, havia, é uma forma, eu falo assim, uma forma honesta de fazer algo desonesto, é você fazer uma licitação, né, e dizer que aquela empresa foi a única que se adequou ao processo da licitação, única que cumpriu todos os requisitos. E aí você justifica o preço de um pé de couve a R$ 25, cara. E aí passa, tá dentro da lei, o que você vai fazer? Não tem que ser feito. A gente sabe que um pé de alface não custa R$ 25. A gente sabe que tem falcatrua, mas a gente não tem proteção para aquela licitação. Não tem uma investigação para saber se as concorrentes realmente não era adequado ou se essas concorrentes eram do mesmo cara que estava disputando. Então, uma série de coisas, cara, que o Brasil ele é saqueado, né? Todos os dias ele é saqueado nitidamente. As pessoas vêm, pegam emenda parlamentar, dão fim nesse dinheiro, não fazem investimentos sociais, porque o problema não é pegar as emendas, o problema é essas emendas serem usadas da forma correta que elas têm que ser usadas, né? E ali você tem que ter um retorno social, é o dinheiro do povo. E o desrespeito demonstra que essas pessoas elas não têm amor nenhum pela pátria. Muitos aí que ficam arrotando aí patriotismo, chora na hora do hino, são os menos patriotas que tem nesse país. Porque um cara que realmente ama o seu país não vai fazer uma coisa dessa. Realmente não tem lógica.